Cartas de tarô assustadoras. Tem umas cartas de tarô, gente, que dão um susto na gente, que elas sempre que aparecem, elas dão um baita susto na gente, né? Mas assim, tudo tem dois lados, né? A gente não pode dizer que se é uma carta, apesar de às vezes ser uma carta meio negativa, não quer dizer que ela é totalmente negativa. Não, ela tem alguma coisa de positiva nela, sabe? Nada é tão negativo assim que não possa ter nada assim de positivo, certo? Então, quando a gente tira essas cartas, né, a gente até pode se assustar, mas não se assustar demais, né? Sempre tem alguma coisa assim que tem um lado negativo, né? Maior parte negativa, mas tem alguma coisa de positiva nelas. Uma das cartas, né, que mais assusta as pessoas, né, quando se tira, é esta aqui. A carta da morte, arcano 13. Geralmente essa daqui é uma bem assustadora, né? Sempre que a gente tira, a gente leva um susto, né? Mas ela é, assim, toda negativa, completamente negativa, sim. Olha, essa carta, a carta da morte, ela não necessariamente está significando uma morte física. Raramente indica a morte física, muito raramente. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que é um término, alguma coisa vai chegar num término, ou numa transformação muito profunda, alguma situação que você está vivendo, ou essa situação vai acabar definitivamente, totalmente, ou ela vai passar por uma transformação tão profunda que vai mudar completamente. Você vai ficar, nossa, como essa situação mudou, certo? Então, o que podemos dizer? O que ela poderia ensinar de positivo para nós? Depende, por exemplo, se você perguntou sobre uma situação que você está cansada, que você não aguenta mais, que você fala, nossa, essa situação está muito chata, não quero mais, tal. Quando você pergunta assim e aparece, por exemplo, a carta da morte, o que significa? Significa que essa situação vai acabar, que chegou ao fim, certo? Então você vai se livrar dessa situação, ou essa situação vai acabar, ou ela vai se modificar totalmente. E você vai acabar gostando dessa mudança, certo? Então, o que essa carta significa? Ou uma mudança radical, ou um término, seja do que for, tanto coisas positivas como negativas. Agora, por exemplo, se você está vivendo uma coisa que você está gostando, que está sendo positiva para você, e sai essa carta da morte, significa que, apesar dessa situação ser boa para você, ela tende a acabar, se transformar em outra coisa, tal. Então, aí nesse ponto é negativo, porque você tá gostando da situação, certo? E de repente essa situação vai acabar ou vai se transformar radicalmente, então aí seria uma coisa triste mesmo, né? Então depende muito da pergunta. As cartas negativas dependem muito da pergunta que a gente faz também, certo? E outra coisa, sempre que a gente for fazer alguma pergunta pro tarô, a gente tem que fazer uma pergunta bem objetiva, bem objetiva. A gente não pode perguntar coisas assim muito difíceis, assim, aquelas frases assim tão compostas, cheias disso, de aquilo, mais aquilo outro, perguntar aquelas perguntas assim super complexas, não. Tem que ser perguntas objetivas, certeiras, certo? É assim que você tem que perguntar, certo? Então, essa carta aqui, na verdade, assim, ela representa ou uma grande transformação, uma transformação grande, ou um término de alguma coisa, de alguma situação, qualquer coisa, certo? Então, depende do que você perguntar, ou é bom ou é ruim. Se você está numa situação ruim, pergunta se a situação vai acabar, ela parece que vai acabar, certo? Agora, se é uma situação boa que você pergunta qual o prognóstico dessa situação e você está gostando dessa situação e aparece essa carta, então é porque essa situação vai acabar. E é chato, né? Porque você está gostando da situação e é chato. Outra carta assustadora. O diabo. Essa é outra carta assustadora que aparece e normalmente nós nos assustamos também, né? Nós assustamos também. E o que ela representa? Ela representa o nosso lado assim que a gente quer meio que esconder. Algum lado nosso que a gente quer meio que pôr para debaixo do tapete, né? Pode ser defeitos ou não, né? Às vezes tem coisas que não são defeitos, a gente às vezes esconde, certo? Então é um lado nosso que a gente acaba
querendo pôr para debaixo do tapete, certo? O diabo, ele representa isso, né? Você pôr alguma coisa, você querer camuflar alguma coisa, você esconder um lado seu, né? Ele também representa os excessos, né? Ele é um alerta para a gente tomar cuidado com excessos, né? Excessos de tudo, né? Tudo que é em excesso é ruim, né? Então, ele alerta para nós tomarmos cuidado com excessos, né? Também ele nos alerta a respeito das tentações, né? Pessoas, por exemplo, que estão querendo parar de fumar e de repente aparece essa carta, pode representar que a pessoa tem que, sei lá, ser firme, né? Ter cuidado, não cair em tentação, né? De fumar novamente, certo? Então, é assim, para tomar cuidado com os excessos, tomar cuidado com as tentações e também, assim, para a gente não querer se esconder tanto, assim, né? Ficar assim, no lado... ter um lado sombra, assim, achar que tudo que é nosso, assim, é sombra, que a gente tem que esconder tudo. Não, a gente tem que... Porque se a gente, quanto mais a gente esconde, mais a gente, sei lá, dá força para esse diabo, né? Para ele assombrar mais a gente. Diz que o nosso lado sombra, quanto mais a gente se esconde, mais ele assombra a gente, né? Nesse sentido. Então é isso, resumidamente, a carta do diabo é a gente simboliza que a gente não tá aceitando ou tá querendo esconder um lado que a gente julga ser sombrio, que não necessariamente seja sombrio, mas a gente, na cabeça da gente, a gente julga ser sombrio, então a gente meio que esconde e tal. E representa também os excessos, né, pra gente tomar cuidado com os excessos, né, representa pra gente tomar cuidado com as tentações. É uma carta, assim, muito física, muito bem ligada, assim, ao mundo físico mesmo, sabe? Essa é a carta do diabo. Outra carta também assustadora. O enforcado, né? Até a imagem, se a gente olhar bem, é uma imagem que causa um certo mal-estar, né? Se a gente olhar bem, né? Porque é uma pessoa, assim, pendurada de cabeça para baixo, pendurada pelos pés, né? Assim, com as mãos atrás amarrada também, né? Totalmente sem ação, né? O que simboliza? Uma pessoa sem ação, né? Uma pessoa, você caiu numa armadilha, ficou pendurada de cabeça para baixo e tá sem ação, tá completamente sem ação. Os pés amarrados, a mão amarrada e tá lá, parada, não podendo fazer nada, né? Tá esperando alguém ir lá e socorrer ela, na verdade, né? Então, o que isso simboliza? Simboliza um momento que pode ser um momento muito parado, um momento muito trancado, assim, aquele momento que você quer resolver tal, mas você não consegue, você fica de mãos atadas. Não tem aquela expressão de falar, eu não sei o que fazer, eu tô de mãos atadas. É mais ou menos o significado dessa carta, tô de mãos atadas. Você tá no momento que você não tem muito o que fazer, né? Às vezes pode ser até um momento meio chato, mas não tem muito o que fazer, certo? Outro significado dessa carta, ela está pedindo para você, como esse personagem está de cabeça para baixo, o que está sugerindo? Que você tem que olhar a vida de outro ângulo. Você procurar olhar a vida, olhar a situação que você perguntou de outra maneira, de outro ângulo, né? Você talvez tá vendo assim, do ângulo assim, de repente, muito negativo, muito ruim. Você tem que olhar de repente de uma outra forma. Tentar olhar essa situação de uma outra forma. Ver assim, ver de repente um lado bom, alguma coisa, tentar olhar de uma outra maneira, certo? Então, tem a ver, por exemplo, com a meditação, a pessoa... Muita gente, assim, que às vezes vai meditar ou vai fazer, por exemplo, yoga, tem algumas posturas que você fica completamente parado e muitas posturas até assim, né? De ponta cabeça, né? Então, é um jeito de você, sei lá, oxigenar a sua cabeça, você ver a vida de outro ângulo, tal, nesse sentido, né? E é isso, essas três cartas, assim, elas parecem muito negativas, mas o contexto não é tão negativo assim, né? Tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo, que é o lado do aconselhamento, né? Que o tarô, ele é um instrumento, assim, para aconselhar a gente. Muitas pessoas, né, têm um preconceito com o tarô, falam, o tarô é uma coisa até fala como tem essa carta do diabo, a pessoa fala assim, o tarô é uma coisa do diabo, é uma coisa do mal, não sei o quê. E não tem nada a ver, viu, gente? Não tem nada a ver. O tarô, na verdade, sabe como que ele funciona?
não tem assim energias que vêm que fazem coisas absurdas. Não. O tarô, ele funciona de acordo com o nosso inconsciente. Nosso inconsciente. Quando a gente faz uma pergunta, a gente está acionando o nosso inconsciente. O inconsciente que vai responder para a gente essa pergunta que a gente fez, certo? Ele vai responder. E como ele vai responder? Através do tarô. Quando você olha, né, as cartas assim, né, dispostas assim como um leque, assim como uma fileira, assim, e você escolhe uma, na verdade, quem está escolhendo essa carta para você é o seu inconsciente. O seu inconsciente que sabe, a carta está virada de ponta cabeça, está virada ao contrário, você não sabe qual o desenho que está lá, mas o seu inconsciente sabe. E ele quer mostrar para você o que você perguntou, ele quer responder. O inconsciente da gente, ele tem respostas para muita coisa que a gente quer saber, pergunta para o inconsciente ele responde. Ele é o nosso lado o nosso lado mental assim que está mais assim, tá mais dormente, Então a gente precisa acordar ele, para ele dar as respostas pra gente, né? O inconsciente, ele atua de várias formas. Existe o inconsciente coletivo, né? Às vezes, por exemplo, uma coisa que você pensa, a outra pessoa pensou também, junto exatamente o que você pensou. Isso aí também mostra como o inconsciente é coletivo, né? Às vezes também você tá andando na rua, de repente você lembra de uma determinada pessoa e essa pessoa aparece para você. Você encontra a pessoa na rua. É coisa do inconsciente mesmo. Você pensou e daquela maneira aquilo te trouxe, né, de certa forma, sobre o que você pensou, certo? E é assim que funciona, gente. O tarô não tem nada de coisa assim, do demônio, nada disso. É inconsciente da gente. O inconsciente da gente, as imagens são baseadas em arquétipos do inconsciente mesmo. Então, o que a gente escolhe, a carta que a gente escolhe, o nosso inconsciente escolheu pra gente para responder pra gente, certo? E a gente repara que a maioria das vezes as respostas são bem significativas, tem muito a ver, né? É bem interessante. É isso, gente. Eu vou fazer mais vídeos falando de tarô também. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo uma página para um livro, se você quer aprender mais sobre o tarô, aprender bastante, né? Fazer tiragens, interpretações e tudo mais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de acesso para o meu livro. O livro Tarô de Marselha, curso completo. Terceira edição. A terceira edição é a que tá melhor, vocês vão adorar, certo? Tem arcanos maiores, arcanos menores, os métodos de tiragem. Tem várias coisas interessantes. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem acessar, fiquem à disposição, certo? Curtam, comentem, se inscrevam no canal, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo. Até mais!